capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei como o meu sacerdócio. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por causa da sua palavra. Tu és fiel, ó Deus. Fale conosco, que possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor levantou o profeta Oséias para levar uma missão, levar uma palavra, melhor dizendo, uma palavra muito séria, uma palavra muito dura para os moradores da terra daquela época. Mas palavra que serve para nós nos dias de hoje, porque os dias de Oséias não são tão diferentes dos dias de hoje, dos nossos dias. Assim como na época de Oséias havia uma sociedade corrompida e descomprometida com Deus, da mesma forma, nos dias de hoje, temos uma sociedade corrompida e uma sociedade descomprometida com o Senhor Deus. Agora, o que mais me chama a atenção no início desse texto é quando Deus, ele revela, através do profeta Oséias, no primeiro versículo, capítulo 4, no primeiro versículo, Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor, então, ele estava dizendo que ele estava aborrecido com os habitantes da terra. Contenda é o mesmo que conflito. Então Deus estava dizendo: olha, eu tenho uma contenda, eu tenho um conflito com os moradores da terra, eu estou aborrecido com os seres humanos. Há algo que vocês estão fazendo, ou muitas coisas que vocês estão fazendo, e essas coisas são coisas ruins, e essas coisas estão me aborrecendo. E é muito duro pensar que Deus pode contender com a humanidade. Nós falamos aqui no início que nós estamos comprometidos com o nosso relógio de oração. E que durante 40 dias, nós começamos no dia 1º, que durante 40 dias nós estaremos orando 24 horas por dia, cada irmão escolheu uma hora do dia para orar. E eu disse que um dos propósitos da nossa oração é que cada um de nós se torne agradável ao Espírito Santo. O que isso quer dizer? Devemos orar para que quando o Senhor olhar para cada um de nós, o Senhor se alegre com as nossas vidas, que o Senhor possa se alegrar com as nossas ações, que o Senhor possa se alegrar com a nossa obediência, que o Senhor possa se alegrar com o amor que temos e que praticamos uns para com os outros. Ou seja, nós vamos orar para que Deus nos ensine e nos ajude para que cada um seja agradável aos olhos de Deus, para que cada um ache graça diante de Deus, para que Deus possa se alegrar
e se agradar de cada um de nós. É um dos nossos propósitos de oração. Nós muitas vezes queremos agradar a nossa esposa, ou você quer agradar o seu filho, ou o seu esposo, o seu patrão, ok, isso tudo é bom, mas e Deus? Será que nós estamos nos esforçando para agradar a Deus? É preciso agradar o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção, para o dia da salvação das nossas almas. Então a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Há em nós um selo. O selo que há em nós é o Espírito Santo. E esse selo é um selo de propriedade. Nós somos do Espírito Santo. Digam comigo, nós somos do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia diz que há um selo em nós. Então esse selo é uma marca, é uma garantia de propriedade. Então nós temos um dono, Jesus, o Senhor nosso Deus é o nosso dono. Então esse selo que é o Espírito Santo, como um selo de propriedade, nos torna exclusivamente de Deus. Por isso o maligno não pode nos tocar, porque nós somos de Jesus. E então a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito, que é o selo. Então a nossa relação com Deus é uma relação de comunhão, é uma relação de intimidade e é uma relação de pai, de filho para pai, de pai para filho, mas é sobretudo uma relação de amizade. E nós não podemos entristecer o nosso maior amigo, que é Jesus. Por isso vamos orar. Vamos orar para nos tornarmos, através da oração e de ações que precisamos implementar, pessoas agradáveis ao Senhor. Mas por que eu estou falando tanto disso? Porque o Senhor havia levantado o profeta Oséias para falar para um povo que não estava sendo agradável a Deus. O pecado daquela geração, a afronta daquele povo, chegou diante de Deus. Deus estava indignado, dizendo: eu tenho uma contenda, eu tenho um conflito com os moradores. Nós não podemos lutar contra Deus. Nós não podemos entrar na contramão. Há pessoas que lutam contra Deus, mas a palavra do Senhor diz que em Deus se encerra o querer e o efetuar, e o nosso sucesso está em caminhar na direção certa, caminhar no sentido certo. O nosso sucesso está em ser guiado por esse Espírito. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós somos mais do que vencedores. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós ouvimos a voz e caminhamos na direção estabelecida por Deus, nós somos mais do que abençoados e prosperamos em toda a obra que nós nos colocamos à disposição para realizar. Mas não era assim esse povo que o profeta está aqui se referindo. Nós estamos falando de um povo que havia endurecido o seu coração, um povo que não estava comprometido com a verdade. E diz aqui a palavra então no primeiro versículo que nós lemos: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então, quando há ausência de benignidade ou de amor, quando há ausência da verdade e quando há ausência de conhecimento, isso desperta o furor
de Deus. Isso desperta a indignação de Deus. Quando nós praticamos o amor, quando nós exercemos o conhecimento, quando nós exercemos a verdade, ao contrário, nós chamamos a atenção de Deus positivamente, o Espírito de Deus se move em nós. Mas o que prevalecia naquela geração? Diz o versículo 3, ou melhor, o versículo 2 ainda. Olha o que prevalecia, só permanecem o perjurar. O que é perjurar? É o falso testemunho. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Outras versões dizem, um homicídio segue outro homicídio. Então existia naquela época uma terra caótica, não diferente da terra de hoje. Então a realidade daquela época não é diferente da realidade de hoje. Violência produzindo violência, homicídios sobre homicídios, ódio, rancor, invejas, divisões, disputas. Mas nós, a Igreja do Senhor, precisamos agradar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos. O Espírito de Deus em nossa vida é a razão do nosso sucesso. O sistema desse mundo é um sistema corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema desse mundo, se ele jaz, quer dizer que ele está morto. O sistema desse mundo é um sistema corrompido, é um sistema que leva à morte. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo está morto no diabo, está morto na própria maldade, mas nós estamos vivos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, e como sal da terra e luz do mundo, fomos chamados para salgar, fomos chamados para fazer a diferença. E se o sal não salgar, disse Jesus, que para nada ele serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se nós não fizermos a diferença, nós seremos pisados pelos homens. É por isso que nós ouvimos tantos escândalos. O pastor que fez isso, o missionário que fez aquilo, o pastor que se envolveu com aquilo, o presbítero que se envolveu com outra coisa. O que acontece com essas pessoas? Eles são sal, sim. A Bíblia diz que eles são são sal da terra e luz do mundo, mas deixaram de salgar, perderam o propósito de suas vidas, e quando o sal deixa de salgar, ele é jogado fora e pisoteado pelos homens. Mas nós não podemos deixar de ser sal, não podemos deixar de salgar. Amém? Diga assim comigo: eu preciso salgar a terra. Amém? Você foi chamado para fazer a diferença em meio a uma sociedade, sim, como nós lemos aqui, a uma sociedade destruída, onde prevalece o perjurar, prevalece o mentir, prevalece o matar, prevalece o furtar, o adulterar, onde quebram todos os laços, onde se quebram as alianças, onde homicídio prevalece sobre homicídio. Mas nós somos o povo de Deus, nós precisamos fazer a diferença. Fomos chamados, escolhidos por Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. Não pode ser diferente. A igreja precisa salgar a terra e fazer a diferença, porque se a igreja não fizer a vontade de Deus, se nós não fizermos a vontade de Deus, o que vai acontecer? O Senhor pode contender com cada um de nós. E não é boa coisa contender contra Deus. Devemos contender contra o diabo, devemos contender contra os principados, contra os dominadores, contra as hostes infernais da maldade. Mas no que diz respeito a Deus, devemos obedecê-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas quando nós, homens,
que fomos criados para a glória de Deus, quando nós homens, obviamente quando digo homens me refiro a homens e mulheres, quando nós homens, formados por Deus para louvor e glória do seu nome, quando nós homens deixamos de salgar a terra, deixamos de cumprir os propósitos de Deus, o que acontece? A tragédia se instala no planeta, porque o homem ele é capaz de desestabilizar a vida. E o texto diz assim, quando nós continuamos, se nós continuarmos lendo, diz o versículo 3: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então haverá impacto sobre a natureza, haverá impacto sobre os moradores da terra. Nós, seres humanos, somos filhos de Deus e fomos chamados para estabelecer o reino de Deus, que é um reino de paz, um reino de respeito, um reino de amor, um reino de serviço ao próximo. Essa é a missão da igreja, essa é a chamada para a igreja. A igreja não pode perder o seu propósito, a igreja não pode perder o seu foco, eu não posso perder o foco, você não pode perder o foco. Fomos chamados por Deus para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer o Senhor é bom? Amém? Então aquilo que nós fazemos pode comprometer até a criação. Não à toa que nós observamos tantos transtornos, tantos fenômenos naturais provocados pelo homem, pela maldade do homem. Mas ao homem, quando Deus criou o homem, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus deu ao homem autoridade sobre os animais da terra, ou seja, sobre nós está a autoridade para governar. Deus deu a terra aos filhos dos homens, então toda a responsabilidade no governo humano é nossa. Se há fome, se há miséria, se há escassez, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque a terra foi entregue aos homens, para que os homens governem e façam bem. Mas nós sabemos o que tem acontecido. A igreja precisa impactar os governos, a igreja precisa impactar as autoridades, não participando diretamente, mas influenciando homens e mulheres para que façam um bem, para que andem no caminho da verdade. A igreja precisa provocar mudanças positivas sobre a terra, porque o reino de Deus está no meio de nós. Você foi chamado por Deus para participar do reino, para influenciar pessoas, para modificar circunstâncias, e se nós não fizermos isso, Deus pode contender contra cada um de nós. Paulo, diz a Bíblia, Saulo, que ele perseguia a igreja, e ele perseguia e prendia os irmãos, porque ele entendia que o cristianismo era uma seita. Ele entendia, sendo um judeu, sendo um fariseu, sendo segundo o zelo fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, sendo um grande religioso, ele entendia que o cristianismo que acabara de nascer era uma ameaça para o judaísmo e um desvio da fé. Então ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia a igreja primitiva, até que um dia ele teve um encontro com Cristo, e Jesus disse para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é se opor, e aguilhões é um objeto perfurante. Então Jesus estava falando: Paulo, você está dando soco na ponta de faca, na linguagem popular. Saulo, você está se opondo à minha vontade. Saulo, você está obstando o meu reino. Saulo, você está na contramão. Mas nós sabemos que Paulo entendeu, e Paulo se converteu a Cristo e se tornou o maior missionário que esse mundo já conheceu. Ou seja, ele saiu da contramão e entrou na mão certa. Amém? Fale para o irmão que está ao seu lado: não entre na contramão. Fale para ele. Amém?
Não entrem na contramão. Você que está aí me acompanhando pelo Face, pelo Instagram, não entre na contramão. Ande na mão certa. Faça aquilo que Deus deu direção, porque na direção de Deus tudo irá bem. Na direção de Deus você será bem-sucedido, você será próspero. Tudo quanto você fizer prosperará. Bendito será o teu entrar, bendito será o teu sair, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Tudo quanto fizer prosperará, andando na direção certa, ouvindo a voz do Espírito, se desconectando dessa geração corrompida, se desconectando das práticas desse mundo e tendo uma vida de novidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, como foi ministrado aqui, você nele e ele em você, você em Jesus e Jesus em você, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas por que as pessoas sofrem? Por que há pessoas dentro da igreja há 10, 15, 20, 30 anos que são as mesmas e podem cantar aquela música da Elis Regina? Eles podem cantar, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O cara tem 30 anos de crente, a irmã tem 25 anos de crente, mas não muda, não cresce, não dá fruto para o reino de Deus, não influencia vidas para o bem, não impacta vidas. E por que isso? E Oséias explica. O Senhor usa Oséias para, assim como ele usou Oséias para falar aquela geração, ele fala para a nossa geração. E a resposta está no versículo 6. As pessoas estavam cegas. As pessoas tropeçavam, simbolicamente falando, tropeçavam durante o dia e os profetas tropeçavam à noite, porque até os profetas não conheciam mais a palavra de Deus, até os profetas não se voltavam mais para Deus, até os profetas faziam o que queriam e não conheciam a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E diz o texto no versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído. Deus estava falando para os seus, para o seu povo. Deus estava falando para o seu rebanho. Se fosse nos dias de hoje, Deus estaria falando para a igreja: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Crente que não conhece a palavra e não pratica a palavra, parece saco vazio no dia de ventania. Vocês já viram? Já viram quando começa aquela ventania assim, tem aqueles sacos plásticos que ficam girando no ar? Tem alguns até que sobem muito, né? Mas depois cai. Crente que não conhece a palavra de Deus, que não conhece, que não medita sobre a palavra, que não extrai da palavra o conhecimento, porque a fonte do conhecimento é a palavra de Deus. A fonte do conhecimento acerca de Deus é a palavra, é conhecer a palavra, é praticar a palavra, é viver a palavra, é promover mudanças pela força da palavra. Crente que não conhece a palavra, crente a quem falta conhecimento, é como saco, vou repetir, como saco vazio no dia de ventania. É levado para qualquer lugar, sobe, desce, bate em tudo, fica sujo, retorcido, porque não tem conteúdo. Quando nós temos conteúdo, quando nós estamos cheios de Deus, ou seja, se eu e você, se nós tivermos conteúdo, nós estaremos firmes, estaremos fincados sobre a rocha que é Jesus e não seremos abalados. Se você não quer ser abalado,
conheça Deus e seja conhecido por Deus. Se você não quer ser abalado, não entre na contramão. Se você não quer ser abalado, não venha contender contra Deus. Se você não quer ser abalado, conheça a palavra, porque muitos estão morrendo, muitos estão sofrendo, muitos estão perecendo, muitos estão sendo destruídos por falta de conteúdo, por não conhecerem a palavra de Deus, por lhe faltarem conhecimento. E olha a consequência disso. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito pesado. Sabe por quê? Deus tem compromisso com os nossos filhos. Deus tem compromisso com seus netos, bisnetos. Deus tem compromisso com os seus descendentes. A Bíblia diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas que faz misericórdia a milhares de gerações. Se você for um homem comprometido ou uma mulher comprometida com Deus, os teus filhos serão abençoados, os teus netos, a sua descendência será poderosa na terra, diz a palavra do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. Você não estará talvez mais nesse mundo, mas os teus descendentes vão prosperar. Os teus descendentes serão homens e mulheres cheios de virtude, cheios de amor, cheios de temor de Deus, cheios de compromisso com Deus, homens e mulheres que vão modificar essa sociedade, homens e mulheres que vão fazer a diferença, homens e mulheres que vão impactar vidas, porque Deus tem compromisso com os nossos descendentes. Tanto tem compromisso, que ele disse ali, esquecerei dos teus filhos. Deus estava dizendo, olha, porque vocês não têm conhecimento de mim, porque vocês não têm aliança comigo, porque vocês não têm compromisso, a consequência será essa: os seus filhos deixarão de ser abençoados, vocês deixarão de viver o melhor. Nós não queremos isso. Nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós queremos o melhor de Deus para os nossos filhos. Creia que o seu filho será poderoso sobre a terra, que a sua filha será poderosa. Você que é mulher, creia que o seu ventre é bendito. Eu, se fosse mulher, eu ia todo dia colocar a mão no meu ventre e ia falar: seja bendito, ventre. Bendito aqueles que procederem de vocês, mulheres. Benditos serão aqueles que descenderem de vocês. Bendito é o fruto do teu ventre. Mulher abençoada tem filhos abençoados. Mulheres abençoadas têm filhos e netos, descendência abençoada. Homens e mulheres de Deus produzem o bem. Os seus filhos são cheios da presença de Deus. Então me causa pânico pensar que Deus pode se indignar comigo, que Deus pode contender comigo, e tudo isso pela minha falta de conhecimento. E para concluir, nós vamos ler o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus fala quase que a mesma coisa que Oséias. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias disse: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E Jesus está dizendo que o povo erra porque lhe falta conhecimento. Não conhecem as Escrituras. Errais por não conhecerdes as Escrituras.
Há até aqueles que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Porque o poder de Deus precisa ser provado. Provai e vede que o Senhor é bom. Você não pode viver daquilo que te falaram acerca de Deus. Você precisa viver daquilo que você provou na sua vida acerca de Deus. Então é preciso, primeiro conhecer. Primeiro conhecer para não errar, mas depois de conhecer, é preciso viver a palavra, é preciso colocá-la em prática, é preciso experimentar a palavra, é preciso interagir com a palavra, é preciso viver aquilo que você aprendeu e aquilo que você fala. Você pode dizer amém? Então por que as pessoas sofrem? Então, por que as pessoas são destruídas? Por que projetos não avançam? Por que as pessoas são as mesmas e vivem como seus pais? Por que nada muda? Porque muitas vezes são religiosos e somente religiosos. Mas lhes falta o conhecimento da palavra de Deus, e lhes falta conhecer e provar e viver o poder de Deus. E essa palavra está aqui nesse lugar porque nós estamos pregando. Esta palavra está agora ao alcance de todos aqueles que nos acompanham, de todos aqueles que acompanham essa transmissão. Essa palavra está à nossa disposição. Esta palavra e o poder de Deus está aqui, está sobre todo aquele que crê. Diga amém. Diga eu creio. Amém? Então seremos bem-sucedidos. Seremos bem-aventurados. Somos mais do que vencedores, porque conhecemos a palavra e conhecemos o poder de Deus. Esse poder se manifesta neste lugar, porque neste lugar Deus cura pessoas, porque neste lugar o Senhor Jesus liberta pessoas, porque neste lugar o Senhor salva pessoas. O Senhor está neste lugar. Que Ele seja adorado para sempre, que o Senhor Jesus seja exaltado na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos aplaudir aquele que vive para todo sempre.